Oi, pessoal! Sabe quando a gente quer conhecer alguém melhor, puxar um papo mais legal, mas não sabe bem por onde começar? Pois é, uma simples pergunta pode ser a chave para tudo. E hoje a gente vai desvendar uma estrutura em inglês que é, assim, perfeita para descobrir os gostos e as preferências de qualquer pessoa. Bora lá? Então, tá aí o segredo. Tudo começa com aquela curiosidade genuína de saber o que a outra pessoa curte. Sabe, pode ser música, filmes, livros, qualquer coisa. Se conectar com alguém, na maioria das vezes, é sobre entender o que faz o olho da pessoa brilhar. E olha, para isso existe uma ferramenta perfeita. E essa ferramenta é exatamente essa expressão what kind of, que trazendo para o nosso português é o famoso que tipo de. É com ela que a gente vai direto ao ponto para perguntar sobre as preferências de alguém. Simples assim, direto e, o melhor de tudo, super eficaz. Beleza, vamos começar pelo jeito mais rápido e mais comum de usar essa expressão, tá bom? É o que a gente vai chamar aqui de fórmula curta. A estrutura dela, gente, é bem simples mesmo. É só juntar o what kind of, aí você coloca um substantivo tipo songs, que é músicas, e depois completa com do you e um verbo tipo listen to, quero ouvir. Então, juntando tudo, fica what kind of songs do you listen to? Agora, vamos ver como essa formulinha funciona na vida real. Olha só que bacana como a conversa flui aqui nesse exemplo. A pergunta é what kind of songs do you listen to? Ou seja, que tipo de músicas você ouve? E a resposta vem retinha. I listen to rock songs. Eu ouço músicas de rock. Viu? A estrutura é super clara e a comunicação acontece na hora. E aqui a gente vê o mesmo padrão de novo, só que com filmes. What kind of movies do you watch? Que tipo de filmes você assiste? E a resposta? I watch comedy movies. Eu assisto filmes de comédia. Percebeu como a lógica se repete? A gente só trocou o substantivo para movies e o verbo para watch. É bem fácil de pegar o jeito e começar a usar. Certo, a fórmula curta é ótima, mas e se a ação for um pouco mais complexa? E se a gente quiser perguntar não só sobre o que a pessoa faz, mas sobre o que ela gosta de fazer? Aí, a gente vai precisar de dois verbos na mesma pergunta. E agora, como que faz? A resposta está bem aqui, ó, nessa comparação. De um lado, a nossa já conhecida fórmula curta, e do outro, a fórmula longa. Se você reparar bem, a grande virada de chave, o detalhe mais importante, é aquela palavrinha ali no meio, o to, que aparece entre os dois verbos. Então vamos dar uma olhada mais de perto nessa tal de fórmula longa. Vamos ver como é que ela ajuda a gente a colocar mais detalhes, mais sentimento, digamos assim, nas nossas perguntas. A estrutura agora ganha um elemento novo. A gente tem o what kind of, o substantivo, aí vem o primeiro verbo, depois a palavrinha mágica to e em seguida o segundo verbo. É esse to que faz a conexão, a ponte entre as duas ações, tipo em like to wear, que é gostar de vestir, ou love to visit, amar visitar. Olha esse exemplo de roupas, que fica super claro. What kind of clothes do you like to wear? Aqui, a gente tem o primeiro verbo, like, que é gostar, conectado pelo to ao segundo verbo, wear, que é vestir. A pergunta fica mais específica, né? Não é só sobre o que a pessoa veste, mas sobre o que ela gosta de vestir. E para fechar essa ideia, mais um exemplo ótimo. What kind of places do you love to visit? Ou que tipo de lugares você ama visitar? A combinação love to visit dá muito mais intensidade para a pergunta, né? E a resposta, claro, segue a mesma linha. I love to visit historic places. Ok, já vimos a fórmula curta e a fórmula longa. Mas como a gente garante que está usando tudo certinho na hora de falar? Bom, para isso a gente tem um checklist super prático. Pensa nele como um guia de 5 passos para montar a pergunta perfeita. Vamos passar por cada ponto rapidinho. Primeiro, a pergunta sempre começa com what kind of. Fechou? Segundo, reparou que o substantivo quase sempre está no plural? Movies, songs, places, fica essa dica. Terceiro, importantíssimo, se for usar a fórmula longa com dois verbos, confere se o to está ali no meio deles. Quarto, na hora de responder, uma boa prática é repetir o substantivo, tipo I watch comedy movies. Ajuda a deixar a resposta mais completa. E quinto, que para mim é o mais crucial, leia a sua pergunta em voz alta. E aí, soou natural? Se a resposta for sim, pode ter certeza que você mandou bem. Muito bom!
Agora que a gente já tem a teoria e até um checklist para conferir tudo, chegou a melhor parte, colocar a mão na massa. Bora praticar um pouco? Olha só, aqui tem uma listinha com os substantivos e os verbos que a gente usou nos exemplos de hoje. O desafio é simples. Que tal você combinar essas palavras para criar as suas próprias perguntas? Tenta usar tanto a fórmula curta quanto a longa, beleza? Se quiser, pausa um pouquinho agora e monta umas frases aí. Então, no fim das contas, é isso. Agora você tem em mãos uma ferramenta super poderosa para se conectar de verdade com as pessoas. Por isso, a pergunta final não é sobre o que você aprendeu aqui, mas sim sobre o que você vai fazer com esse conhecimento. E aí, que tipo de conversa você vai começar hoje?